Alimentação. Ponto número 1. Alimentação. Então, a alimentação você tem que evitar ao máximo alimentos que vão estressar o seu corpo ou que vão liberar insulina. Então, por exemplo, os farináceos, os açúcares simples, né? Os açúcares refinados, todos vão disparar a insulina. A insulina vai desregular os hormônios de vários motivos. Não posso citar nesse vídeo. Você vê em vários vídeos que eu explico a forma como a insulina consegue desequilibrar os nossos hormônios. E por si só, a insulina é um hormônio inflamatório. Tá bem? Então a insulina, além de bloquear enzimas como a lipase hormônio sensível, que é uma enzima que vai utilizar sua gordura, ela bloqueia essas enzimas, né? É o segurança que fala, daqui não sai gordura nenhuma. A insulina, ela é um hormônio inflamatório, então ela vai, em vários aspectos, atrapalhar, vai acentuar a possibilidade de você desenvolver insulina, desenvolver celulite. A insulina, eu falei isso em outro vídeo, ela diminui um hormônio, uma proteína do fígado chamado SHBG, Sexual Hormone Binding Globulina. Então essa globulina de carreadora dos hormônios sexuais, se tiver baixa, ela libera mais estrogênio no tecido. Então você vai ter um aumento, né? Aumentou a insulina, os hormônios eles se equilibram muito, né? Então você aumentou a insulina, indiretamente aumentou o estrogênio. Olha só como é que se relacionam. Se você sabe também que você aumentou o cortisol, você aumenta a insulina. E aí você aumenta o estrogênio. Olha só como é que os hormônios, né, todos se equilibram. E o cortisol, por quê? Agora focando aqui no Czinho, né, do ICE. O cortisol, ele é um hormônio glicogênico, ele aumenta a glicose no sangue, ele é um hormônio proteolítico. Então uma parte da glicose que vai para o sangue vem de proteínas. Eu acabei de falar, olha que a proteína, como a flacidez, que é um dos componentes da celulite, então você não pode deixar o cortisol alto no sangue. E aí, das orientações de vida, né, onde é que a gente vai de novo? No controle do estresse. Né? Controle do estresse é uma coisa que eu falo em todos os vídeos que é fundamental, porque o hormônio cortisol é um hormônio catabólico e um hormônio dominante. Se o seu corpo tem cortisol alto, ele vai preconizar, tem o estresse alto, ele vai preconizar a formação de cortisol em detrimento de formação de vários hormônios, como por exemplo os hormônios sexuais, que são, muitos deles, hormônios que vão aumentar a massa muscular, como por exemplo a testosterona. Né? A testosterona é um hormônio que o homem tem mais que a mulher. Esse é um dos motivos pelo qual o homem tem menos celulite que a mulher, tem mais densidade, né? A testosterona é um hormônio proteico, um hormônio anabólico, então um hormônio proteico, desculpa, ele é um hormônio feito a partir de colesterol, mas é um hormônio que estimula a formação de proteína e isso dá ao homem uma maior massa muscular e uma menor possibilidade de ter celulite. Então, só falei aqui porque eu lembrei do cortisol e do estresse, mas só voltando a falar um pouquinho mais de alimentação, que eu falei dos açúcares e dos farináceos como péssimos alimentos. Outra coisa que os farináceos hoje têm, que aí eu junto eles com os lácteos, né, os farináceos e os lácteos, principalmente à base do trigo, eles são hoje muito alergênicos e logo inflamatórios. Então, você primeiro tem que ver se o seu corpo tem algum grau de inflamação, porque isso vai estar muito relacionado com estímulos inflamatórios no seu corpo, que vão gerar piora da celulite. Então tem muito cuidado com farináceos e lácteos, principalmente os à base de trigo, e não só por causa disso, mas também porque os farináceos têm um índice glicêmico muito grande e vão ajudar a liberação de insulina. Então, quando eu falei de alimentação, lembrar açúcares refinados, lembrar os farináceos e os lácteos que devem ser evitados, evitar óleos trans, né, gorduras hidrogenadas, aquelas gorduras artificiais, né, como margarinas e óleos vegetais hidrogenados, porque também vão ser muito ruins, porque eles estruturam o tecido e vão estruturar o tecido com uma gordura muito ruim. E o quarto grupo de alimentos principais que a gente deve evitar por excesso de celulite, já que a gente falou que a celulite tem muito a ver com edema do tecido, é o sal, né? Então o sal, lembrar sal refinado, né? O sal industrializado, nunca o sal marinho, porque esse tem equilíbrio de minerais, mas o sal refinado tem grande concentração, e outros produtos processados também, tem grande concentração de sódio. Então isso faz um desequilíbrio, já que o sódio é um mineral extracelular, puxa muita água para ele, né, para o efeito de osmose, e vai fazer com que seus tecidos fiquem mais edemaciados. Então, evitar alimentos com muito sal. Coisas que a gente deve introduzir no nosso corpo, já que eu estou falando sobre sal, é alimentos ricos em potássio. Como eu já falei, tem um vídeo que eu falo sobre elementos de potássio, abacate, sementes de abóbora, os vegetais de uma forma geral, eles são alimentos ricos em potássio e também magnésio, que são dois minerais que vão ajudar muito do ponto de vista alimentar para que seu corpo evite edemas e perca peso e funcione melhor para a celulite não se manifestar em você. Então, lembrar sempre, alimentos ricos em potássio. Já que eu falei que o estrogênio
um dos fatores principais e que faz com que a mulher tenha maior predisposição à celulite. Lembrar sempre que um dos alimentos que mais metabolizam o estrogênio de uma forma positiva no nosso corpo são as crucíferas, tá bem? Brócolis, couve de Bruxelas, as crucíferas todas, elas têm uma substância chamada sulforafanos, tá? Um deles chama-se indol 3-carbinol, que são substâncias que metabolizam o estrogênio e que são excelentes para detoxicar o seu corpo de uma forma eficaz e que o estrogênio não faça tanto mal, mesmo quando ele esteja em excesso. O ideal é a gente não ter uma liberação e uma produção excessiva de estrogênio no corpo, mais uma vez produzido, uma das formas da gente minimizar isso é poder metabolizar e detoxicar ele mais rápido. Então as crucíferas são alimentos fabulosos para a mulher dos dias de hoje por esse processo chamado estrogenicidade. Como eu falei mal das gorduras, né, trans e as gorduras hidrogenadas, eu vou falar das gorduras boas. Essas são excelentes para a gente prevenir e melhorar o aspecto da celulite. Então, gorduras como, por exemplo, a gordura do abacate, que eu já falei que é rico em potássio, o óleo de coco, as gorduras das sementes, eu falei da semente de abóbora também, quando eu falei do excesso da concentração de potássio e zinco. Então, as oleaginosas de uma forma geral, né, as nozes, etc. Gorduras boas, que eu também já acho que eu tenho um vídeo que eu falo sobre gorduras e eu falo muito bem dessas gorduras e falo muito mal, né, das gorduras trans. Então, lembrar sempre, trocar gorduras artificiais, gorduras processadas pelas gorduras boas, as gorduras naturais. Essas gorduras têm baixo índice glicêmico e são excelentes para estruturar o nosso tecido com um efeito anti-inflamatório e para modular esses hormônios, tá bem? Os hormônios que vão aumentar a predisposição de insulina. Um outro grupo de alimentos que é muito interessante, esses têm um pouquinho de índice glicêmico, mas eles têm, tanto que existem muitos comprimidos de tratamento para celulite que têm essas substâncias, que são alimentos que têm enzimas proteolíticas. Porque quando você forma estrutura, a celulite, principalmente nas fases mais avançadas, você começa a ter umas fibroses no tecido e que as enzimas proteolíticas têm um efeito positivo. É uma coisa muito sutil, mas o uso regular na alimentação, elas acabam tendo benefício. Então são a bromelaína, a papaína, que vem do ananás, né, do abacaxi, que vem do mamão. Então são alimentos muito saudáveis, alimentos ricos em vários nutrientes e que também têm essas enzimas proteolíticas que a gente deve colocar na alimentação de uma forma regular para prevenir esse processo de celulite. Outro alimento que é excelente, como eu falei, né, da importância da proteína, né, o desenvolvimento proteico, dos hormônios proteicos, a gente tem que ingerir proteínas de alto valor biológico, tá bem? Então, várias proteínas, vários alimentos que tenham proteínas de alto valor biológico, eles são muito importantes para você ter esse aporte proteico para o seu corpo poder produzir direito o colágeno, né? Então, não só ingesta de colágeno, né, que você pode usar o colágeno hidrolisado, mas principalmente alimentos ricos em proteínas boas, como por exemplo o tofu. Eu comi ontem, fui numa formação e eu comi o tofu, né? Achei maravilhoso, tava muito bem temperado, tava muito delicioso. É uma proteína vegetal com alto valor biológico e os japoneses usam muito e é o povo mais longevo do mundo. É claro que deve ter benefício. Então cuidado sempre com a soja, né? Porque a soja transgênica não é boa, usar uma soja orgânica, mas o tofu é uma excelente alternativa. Mas também o ovo orgânico, carnes orgânicas, os vegetais, os legumes e as verduras que também têm proteínas de alto valor biológico. E etc. Lembrei uma coisa, cuidado muito com o whey protein, tá bem? Hoje o whey protein ele é muito usado em academias, é muito difundido, né? Mas o whey protein, lembrar que ele é uma proteína láctea, né? Derivada do leite, e muitas pessoas tem alergia a algumas proteínas do leite, como a caseína, e você tem que ter cuidado. Além disso, eu vejo a composição de vários whey proteins que tem no mercado e a composição é um lixo, tá bem? Junto com o whey protein vem adoçantes artificiais como a sucralose, aspartame, vem vários corantes e aditivos alimentares que não fazem bem para a saúde, então ter muita atenção ao rótulo do whey protein que você usa e lembrar também que o whey protein ele é uma proteína magra, então se você usar o whey protein isoladamente vai disparar a sua insulina, principalmente para quem quer perder peso. Já falei isso em outro vídeo, o whey protein é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Uma dica alimentar que é espetacular, é um alimento que é uma dádiva, infelizmente ele é horrível de se comer, mas aí que vai minha dicasinha caseira que eu vou dar agora no fim do vídeo, que no Brasil chama-se pomelo e aqui se chama-se toranja aqui em Portugal, no inglês chama-se grapefruit. Vocês já ouviram falar? É um cítrico assim bem avermelhado. E esse pigmento vermelho, esse alimento e os alimentos vermelhos, eles são ricos em fitoquímicos chamados
flavonoides, né? Eles são ricos também no outro chamado furocumarinas, mas principalmente os flavonoides, e na toranja chama-se narigeína e hesperidina. Esses dois flavonoides, eles são espetaculares, tanto que eles são usados até em muitas cápsulas de produtos para tratamento de celulite, mas eu acho que a ingesta regular da toranja, se você gostar, é uma das melhores formas de você prevenir esse processo inflamatório e regular um pouco os hormônios, né? É uma das formas de regular os hormônios a partir da alimentação, é a ingesta regular de toranja. A dica que eu queria dar assim, como eu falei, a celulite, como vocês veem, ela é multifatorial, né? Está relacionado com o aumento de alguns hormônios que geram uma série de fatores, ou seja, não existe uma dica que você possa dizer que vá melhorar a 100% o processo. Lembrar sempre daquelas mudanças de estilo de vida que eu falo sempre, que vão modular muito os nossos hormônios. Então, uma alimentação saudável, com tudo isso que eu falei, a modulação do estresse, a qualidade do sono, tá bem? O uso de alimentos que possam alterar e disruptores endócrinos, como, por exemplo, água com garrafa de plástico, o uso de soja não orgânica, a soja refinada normal, que hoje ela causa muita estrogenicidade, e outras coisas que vocês podem ver no vídeo, que inclusive eu falo sobre predominância estrogênica. Então, esses hábitos de pegar sol, né? O sol modula o nosso cortisol, então o sol é uma forma da gente diminuir naturalmente, nunca em excesso, mas um sol moderado é fundamental para a gente ter níveis de vitamina D, que é um dos hormônios anabólicos do nosso corpo, é um hormônio anti-inflamatório e reparador. Mas aí são aqueles fatores de estilo de vida que eu falo, e de cada fator eu posso falar o benefício que ele vai ter. Só que o vídeo, para não ficar muito longo, eu não posso falar de todos os fatores, mas lembrar que os hábitos de estilo de vida, né? Eu falei da atividade física, por exemplo, e eu falei que uma das melhores formas de a gente equilibrar os hormônios, fazer uma atividade física, principalmente aquela de alta intensidade, que vai aumentar o nosso hormônio do crescimento. Lembra que eu falo disso? As duas formas que a gente tem melhores de aumentar o nosso hormônio do crescimento é a atividade física, HIIT, principalmente a de alta intensidade, e o jejum. Jejum e atividade física já se sabe que são formas de a gente otimizar o nosso hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento é um hormônio que vai antagonizar esses hormônios, né? E que vai aumentar performance proteica, né? Performance muscular, tanto as proteínas da pele quanto as proteínas do músculo, que vai melhorar, diminuir a nossa massa gorda, né? Porque o hormônio de crescimento estimula no fígado um hormônio chamado IGF-1, Insulin-like Growth Factor, que é um hormônio muito lipolítico, né? Ele utiliza a gordura como fonte de energia, então vai melhorar muito esse aspecto. Então é óbvio que a atividade física não dá para ser excluída nesse processo. Mas eu estava falando, E aí eu falo muito, as pessoas perguntam muito, doutor, existe algum tratamento que você possa fazer? Eu vou dizer, os tratamentos para mim que são mais fisiológicos do ponto de vista de celulite e que vão junto com um todo melhorar o quadro seriam a drenagem linfática, né? Principalmente a drenagem linfática manual bem feita, e também algumas máquinas como por exemplo a endermologia, que também consegue fazer a drenagem linfática, se for bem feita, tem resultados muito bons. E um outro tratamento seria a carboxiterapia. A carboxiterapia também, não sei se vocês já ouviram falar, é um tratamento com agulha, é um pouquinho doloroso, muitas pessoas não aguentam, mas a carboxiterapia ela é um ativador, né, tecidual e um estimulante circulatório que dentro de um quadro de tratamento sistêmico vão ajudar muito na melhora do processo de celulite. Isso não é com prevenção, isso é principalmente para as pessoas que já têm a doença estabelecida, principalmente o resultado se dá melhor quando as pessoas têm no grau mais avançado. A celulite se divide mais ou menos de grau 1 a 4, e no grau 3 e 4, que você já tem fibrose no tecido, a carboxiterapia ela ajuda a desfazer essas fibroses de uma forma fisiológica, né? sem agredir o tecido de uma forma negativa. E a dicasinha que eu vou dar agora no final do vídeo, como prometido, que é um remédio caseiro que você pode fazer, né, em casa, que vai ajudar dentro desse contexto a melhorar o seu quadro de celulite, que seria, como eu falei, a toranja ela é um alimento excelente para a nossa saúde, excelente para esse processo, por aqueles flavonoides que eu disse, mas ela é intragável, é muito ruim comer a toranja. Eu sempre que eu estou num hotel, às vezes que tem toranja, eu tento comer, sabendo os benefícios, eu não consigo comer. Como é que você pode fazer isso então? Você compra óleo essencial de toranja, tá bem? E você inclusive pode comprar óleo essencial de toranja e junto comprar óleo essencial de pimenta, tá bem? Peppermint. E você, em casa, compra óleo de coco orgânico, tá bem? Um potinho de óleo de coco orgânico. Pega mais ou menos, sei lá, 100 ml do óleo de coco orgânico, um pouquinho, coloca num potinho e pinga 15 a 20 gotas do óleo essencial
de grapefruit, né, da toranja, mistura com mais ou menos 15 a 20 gotas do óleo de pimenta, mistura tudo, né, e aplica nas zonas que você tem celulite, né, mais ou menos 1 ou 2 vezes por dia. Uma vez por dia é suficiente. Se você, uma massagem mais ou menos 10 a 15 minutos, mas tem que ser uma massagem vigorosa, né? Não é carinho, é fazer uma massagem assim para absorver bem e estimular o tecido. Se você tiver alguma massagista, uma esteticista que você costume ir regularmente, nesse dia você até leva e pede para ela aplicar nessa zona, porque lembrar sempre que a toranja ela tem aqueles flavonoides que são excelentes para a nossa saúde, principalmente para prevenir esse processo de celulite, né, e para tratar em algumas fases iniciais, que são a naringenina e a hesperidina. E a pimenta, ela tem uma substância chamada capsaicina, que é um rubefaciante, ele é um estimulante circulatório. Então, juntar esses 2 óleos essenciais com óleo de coco e aplicar nessas zonas 1 vez por dia é uma dicasinha caseira que eu acredito que vocês podem usar, é totalmente orgânico, totalmente natural, sem aditivos químicos, etc. E não tem nenhum disruptor endócrino, fazem bem para a celulite sem prejudicar a sua saúde. Lembrar sempre, qualquer coisa que você coloque para dentro do seu corpo, que você aplique na sua pele, veja muito bem se existem produtos que podem lhe fazer mal, tá bem? Espero que eu não tenha sido muito complexo nem muito longo nesse vídeo. Muito obrigado por tudo e até uma próxima. Beijo, gente!